Olá, meu caro amigo, você que nos assiste do outro lado, eu sou o gestor Faria Cabral Jorge Fernando. Venho simplesmente para dar continuidade naquele que é o nosso curso específico, bonito e magnífico de contabilidade e fiscalidade angolana, onde eu falarei propriamente de assuntos ligados à fiscalidade e relativamente a três impostos bonitos: imposto sobre o rendimento de trabalho, imposto industrial e o imposto sobre o valor acrescentado. Sem mais delongas, peço para ti, meu caro amigo, que clique gosto no nosso vídeo, subscreva no nosso canal e ative o sininho para que o YouTube perceba que, na verdade, estamos a contribuir especificamente para a vida de muitos. Sem mais demora, vamos começar a definir fiscalidade. O que é fiscalidade? Fiscalidade é um conjunto complexo de impostos que existe num determinado território, ok? Cada território é um território e cada território a nível mundial existe um conjunto de impostos, não diferente de Angola. Angola é um território e ela contém um conjunto de impostos que estes impostos são estudados ou analisados dentro da fiscalidade. Ela tem um objetivo primordial, que é satisfazer as necessidades dos resultados das atividades financeiras do Estado, ok? O Estado, enquanto Estado, realiza algumas atividades financeiras, gastando dinheiro. Se gasta dinheiro, precisa de dinheiro. Então, a fiscalidade vem propriamente para poder mostrar para si como o Estado consegue arrecadar dinheiro, como ela gasta, ok? Aqui temos o foco principal, que são as atividades financeiras do Estado, onde vamos falar propriamente do imposto. No imposto, falaremos então da sua definição, suas funções, suas fases e sua classificação. Temos aqui a atividade financeira do Estado. É crucial, é fundamental perceber todas as atividades financeiras do Estado dentro da fiscalidade, ok? Temos a finalidade do Estado, temos a dinâmica funcional e instrumental. O Estado, enquanto agente público, uma entidade pública, tem a missão, a responsabilidade de promover o bem comum, promover, satisfazer o bem comum. Se na verdade o Estado promove o bem comum, como promove? Promove criando escolas, estradas, hospitais e etc. Para promover esse bem comum, para criar, para o Estado edificar o bem comum, é porque faz uma planificação. Entrando aqui na dinâmica funcional instrumental, vamos perceber três elementos. O bem comum, que é o que o Estado promove, temos as despesas públicas, que é o que o Estado pensa em onde vai gastar, especificamente aonde o Estado vai gastar o dinheiro. Se na verdade o Estado pensa onde gastar, também tende a pensar onde vai sair este dinheiro. Então temos aqui as receitas públicas, ok? Caro amigo, temos aqui as receitas públicas. Afinal de contas, o que são receitas públicas? Recursos econômicos que asseguram as despesas públicas, ok? Existem despesas públicas. Se existem despesas públicas para promover o bem comum, é porque existem receitas públicas onde o Estado vai buscar dinheiro para criar ou planificar os gastos e, a posterior, executar os gastos, que criando escolas, estradas, hospitais e etc. Aqui temos a divisão das receitas públicas. É propriamente para falarmos como o Estado consegue arrecadar dinheiro. O Estado consegue arrecadar dinheiro por duas vias: voluntárias e contratuais. Estas, voluntárias ou contratuais, é uma forma que o Estado tem de poder arrecadar dinheiro. O Estado também pode arrecadar dinheiro por via coativa. São duas formas que o Estado arrecada dinheiro: de forma voluntárias ou contratuais e de forma coativa. Voluntária é quando o indivíduo, na sua predisposição, se predispõe a ofertar ou doar dinheiro para o Estado. Contratuais é quando o Estado em si é parte ou é dono de uma entidade ou de uma instituição que tem o objetivo primordial, que é a arrecadação de lucros. Por exemplo, o Estado detém parte da Sonangol. A Sonangol é uma instituição, ok, financeira, porque ela produz com o objetivo primordial arrecadar dinheiro. Então, este dinheiro arrecadado, após pagar seus custos, tem lucros. Os lucros é que o Estado, na verdade, utiliza para poder criar todas aquelas necessidades coletivas.
E temos também outro exemplo específico, é a própria Unitel. A Unitel é uma empresa com vários detentores, ou é uma empresa não de uma única entidade, mas o Estado angolano tem parte da Unitel. Então, todos os lucros que advêm da Unitel, parte dela é do Estado angolano. É uma das formas que o Estado utiliza para poder arrecadar dinheiro, através das receitas patrimoniais. Receitas patrimoniais é todo aquele dinheiro que advém dos seus patrimônios. A Unitel, parte do patrimônio da Unitel é do Estado, parte do patrimônio do Banco Bay é do Estado, parte do patrimônio da Sonangol é do Estado, parte do patrimônio da Indiama é do Estado. É uma forma de poder arrecadar dinheiro. E de forma coativa? De forma coativa é através das taxas, impostos e multas. Taxas, sabemos que é os impostos, é o motivo que nos trouxe aqui. Temos aqui a classificação específica do próprio imposto, a definição, se não só específica do imposto. Imposto é uma prestação pecuniária. Quando se diz que é uma prestação pecuniária, está especificamente a dizer que o imposto é pago em dinheiro. Coativa, o imposto é uma prestação coativa. Ok? Está a dizer que o imposto existe por força da lei. Ok? Não depende de ti, meu caro amigo, não depende de mim, meu caro compatriota, em definir quais são os impostos que, na verdade, poderão existir dentro do nosso território. Depende, na verdade, do próprio Estado. Ele é que define os impostos e elas devem ser pagas de acordo com a aprovação dela. O imposto é de caráter unilateral. Unilateral por quê? Porque quando se paga o imposto, não se exige do Estado uma retribuição proporcional do mesmo valor pago. Suponhamos, se tu, meu caro compatriota, meu caro amigo, meu caro estudante, pagares 30 mil kwanzas de imposto ao Estado, não se pode exigir ao Estado que te retribui alguma coisa igual a 30 mil kwanzas pago. O Estado é que determina como vai gastar o dinheiro arrecadado dos impostos. Vem ainda dizer que o imposto é de caráter definitivo. Uma vez pago, esquece. O imposto, uma vez pago, esquece. Pagaste, esqueceste. Não pode criar expectativas muito acima do normal. Quando se paga, não há reembolso. Ok? O imposto, uma vez pago, não há reembolso. O imposto é sem caráter de sanção. Sem caráter de sanção, por quê? O imposto, quando não se paga, não dá cadeia. Ok? O que na verdade pode existir é poder criar ou poder confiscar os teus bens por falta de pagamento de impostos, ok? Aplicar multas por falta do pagamento de imposto, ou até o mais grave é transferir o teu patrimônio para uma outra entidade por falta de pagamento de imposto. Mas nunca, enquanto você como cidadão vais poder ir para a cadeia ou para a prisão por não pagares os impostos. Ela é exigida pelo Estado. O imposto, sim, é exigido pelo Estado porque o Estado é que dá o limite de pagamento. O Estado é que cria limites a impostos que são pagos de um tempo, ou então de 1 a 30 de um determinado mês. Quando tu não pagas, tem outras formas de resolução, mas é o próprio Estado que cria as limitações, é o próprio Estado que define até quando vamos pagar esse imposto. E, por último, o imposto tem uma finalidade muito, mas muito importante: a realização dos fins públicos. O dinheiro que se arrecada nos impostos é para realizar todas as atividades públicas, atividades financeiras. Temos aqui as fases específicas do imposto. O imposto obedece em 4 fases: incidência, lançamento, liquidação e cobrança. O que acontece na incidência? Na incidência, o imposto surge propriamente para mostrar o que é que paga imposto, quem paga o imposto, ok? O que é que paga imposto faz-se menção de um objeto, ok? Faz-se menção de um objeto. Quando se diz quem paga o imposto, faz-se menção de uma pessoa.
Quem vai pagar o imposto é uma pessoa. O que é que paga o imposto? É um patrimônio. Então, é a incidência. Temos aqui a fase do lançamento. Na fase do lançamento é identificar a matéria coletável, por exemplo. No rendimento do salário, nem tudo está sujeito ao IRT, nem tudo está sujeito a IRT, nem todo o dinheiro que se recebe durante as nossas atividades enquanto funcionário de uma empresa está sujeito a IRT, mas lá para frente vamos aprender. Tem a liquidação. Na liquidação é aqui onde o Estado cria as taxas para aplicar no determinado imposto, ok? Por exemplo, para aqueles indivíduos que trabalham por conta própria, ok? Por exemplo, os professores das universidades têm uma taxa específica, ok? Sobre a sua matéria coletável. O dinheiro que lhes pago pela empresa em que foram prestar serviço, aplica-se 6,5%. Essa é a taxa que se aplica no dinheiro que a posterior eles poderão receber. Então, na fase da liquidação é a fase que se cria ou se implementa as taxas a serem aplicadas num determinado imposto. Temos aqui que é a fase da cobrança. É o momento em que você, como indivíduo, ou você, como proprietário de um patrimônio, vem entregar o dinheiro ao Estado. Entregar, está aqui o dinheiro do meu imposto. Ok? Está aqui o dinheiro do imposto do meu patrimônio. De uma forma mais resumida, específica, temos aqui abaixo a incidência, lançamento, liquidação e cobrança, tal, conforme já falei. Temos aqui o que é quando se trata de um patrimônio, quem quando se trata de uma pessoa. Mas é necessário perceber que quando é uma coisa, é um patrimônio, é uma incidência objetiva. Quando se trata de uma pessoa, é uma incidência subjetiva, ok? No lançamento tem como, quando, como vamos pagar, até quando vamos pagar. Liquidação é quando, já falei que a taxa que o Estado aplica sobre o teu patrimônio ou sobre a atividade que foi aplicado o imposto. A fase da cobrança é o pagamento, ok? Ela pode ser coerciva. Coerciva é quando a AGT vem atrás de você para pagar. Voluntário é quando você, por si só, levantas e percebes que tens de pagar o imposto e voluntariamente você vai pagar o imposto. Temos aqui, tal conforme já falei no slide anterior, a capacidade contributiva e é fundamental, é bastante fundamental percebermos isso. A capacidade contributiva, ok? Nem todo mundo tem capacidade de poder pagar. Por isso é que existe uma divisão. Existem uns que pagam mais, outros que pagam menos, ok? Mas o objetivo primordial é arrecadar fundos para poder fazer face às atividades do Estado na intenção de satisfazer ou criar bem comum. Okay? A capacidade relativa ao contribuinte de pagar o imposto é em função da sua capacidade financeira. Okay? Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Como também há uns que nem pagam. Okay? Uma das questões principais da classificação dos impostos tem a ver com a manifestação da capacidade contributiva. É isso que eu já disse. Aqui está querendo dizer quem tem a capacidade de pagar. O que tem capacidade de pagar? Okay? Por exemplo, eu como funcionário, por exemplo, com um salário de 500 mil e você do outro lado que nos assiste com um salário de 70 até 100 mil kwanzas, você não tem capacidade de pagar o imposto, então tu não pagas o imposto. Mas se tiveres um salário de 150 mil líquido, um salário bruto de 150 mil kwanzas, tu podes pagar o imposto, se calhar. Com um salário base de 150 mil kwanzas, tu pagas o imposto sobre o valor, tu pagas o imposto sobre o valor de rendimento de trabalho, ok? Mas quem tem o salário, por exemplo, de 500 mil, claro que obviamente que ele paga mais do que aquele que ganha menos. A intenção é esta. Paga mais quem ganha mais. Paga menos quem ganha menos. Paga mais o maior patrimônio. Paga menos o menor patrimônio. Esta é a capacidade contributiva.
Temos a sua classificação. Os impostos são classificados por rendimento, despesas e patrimônio. Quais são os impostos de rendimento? Temos aqui o IAC, temos o imposto industrial, temos o IRT. Por quê? Porque estes impostos aplicam-se sobre os rendimentos, ok? Sobre os rendimentos aplicam os impostos. Imposto industrial, você teve um rendimento durante as suas atividades econômicas. Durante o ano, você teve um rendimento e sobre os teus rendimentos é aplicado 30%. Vais pagar o Estado. Nós funcionamos como parceiro do Estado, como sócios do Estado, ok? Nós somos parte do Estado. Esse é o motivo que muitos agentes econômicos dizem que eu, enquanto parceiro e um agente econômico, eu tenho a obrigação de fiscalizar toda a atividade pública. E tem a outra que é por despesas. Despesas é quando o imposto é aplicado, por exemplo, sobre os produtos de consumo, quando é aplicado nos produtos de consumo, estamos a falar especificamente do IVA, ok? O IVA, quem paga o imposto do IVA é o último consumidor. O último consumidor é que sofre especificamente o seu pagamento. Temos aqui a falar do imposto que é aplicado, a classificação sobre os patrimônios, ok? Sobre o patrimônio, nada mais, nada menos que o IPU. O que é o IPU? É o Imposto Predial Urbano. Todos aqueles que vivem, por exemplo, nas centralidades, todos aqueles que têm edifícios ou que vivem em edifícios, todos aqueles que têm patrimônios avaliado até um determinado valor que a lei impõe, pagam o Imposto Predial Urbano. Dentro das suas classificações, tal conforme fizemos, tem o grupo A, por exemplo, está relacionado ao IRT. Dentro do IRT temos indivíduos do grupo A, temos indivíduos do grupo B, que aplica-se uma taxa de 6,5%, temos os indivíduos do grupo C, que aplica-se uma taxa de 30%. O do grupo A está aqui a fazer menção relativamente à tabela. Existe uma tabela que é publicada, que mais lá para frente vou mostrar. Dentro dessa tabela, em função dos rendimentos do indivíduo, vamos poder identificar qual é a taxa aplicada em função do seu rendimento. Dentro do grupo B, independentemente de quanto é que você produziu, mas aplica-se o 6,5% daquele valor é pago ao Estado. Já no grupo C são aqueles que, por exemplo, têm ou são proprietários de algumas propriedades que a lei faz ali menção, por exemplo, salão de beleza, estamos a falar aqui de DJs, por exemplo, estamos a falar de empresas não consideradas 100% empresas, ok? São aqueles indivíduos que, por si só, o Estado percebe que são nada mais, nada menos que pequenos, mas pequenos empreendedores. A eles é aplicado 30% dos seus lucros. Já no imposto predial urbano, temos aqui a aplicação de 0,5. O 0,5 é aplicado sobre o patrimônio do mesmo indivíduo, ok? Temos também a renda, que é aplicada uma taxa de 15%. Finalizamos. Então, meu caro amigo, meu caro companheiro, você do outro lado, espero que estejas preparado para passarmos para outra aula que falarei especificamente do imposto de rendimento de trabalho, ok? Ou então imposto sobre rendimento de trabalho, conhecida IRT, ok? Até a próxima.